83, lista 8. Vamos para a questão 83. Falar o seguinte. Um avião de acrobacias descreve a seguinte trajetória descrita na figura ao lado. Ao passar pelo ponto mais baixo da trajetória, a força exercida pelo banco da aeronave sobre o piloto, que a comanda, é bem lá no ponto mais baixo, diagrama de corpo livre. Que forças que atuam no piloto? O peso, mas o avião vai ter que fazer uma força no piloto maior que o peso. Isso para que a resultante aponte para o centro. A equação que é possível escrever é que a força centrípeta, que é a resultante, é normal menos o peso. Portanto, a normal que atua no piloto é a centrípeta mais o peso. E ele quer saber alguma coisa sobre essa força, né? A força exercida pelo banco da aeronave sobre o piloto, que a comanda, é igual ao peso do piloto. Não, só se ele estivesse voando na horizontal. Maior que o peso do piloto, sem dúvida, a normal vai ter que ser o peso do piloto mais uma parcela que faça ele fazer a curva. Eu tenho que ter a normal igual ao peso só para eliminar o peso e depois acrescentar uma força a mais para ele poder fazer a curva. Letra B. Menor que o peso, não. Nula, não. 2 vezes maior que o peso do piloto. Não posso falar quantas vezes maior é, porque eu não tenho a massa do piloto, não tenho a velocidade com que ele fez o looping. Ele estava passando, né, pelo ponto mais baixo da trajetória, certo? O ponto mais baixo, isso que era importante estar claro. Se ele estivesse passando por outro ponto, nós teríamos que fazer outro diagrama de corpo livre. Muitíssimo obrigado. Beleza, estou gostando de ver, galerinha. No 96, vamos que vamos, galerinha. Mais uma bela questão para alegrar nossas vidas. Lista 8, página 12, questão 96. Falava o seguinte: um ponto em movimento circular uniforme descreve 15 voltas por segundo. Isso é uma frequência, hein? 15 voltas por segundo é o mesmo que 15 Hz. Em uma circunferência de raio 8 centímetros, oba, já me deu o raio da curva. 8 centímetros é perigoso, né? Eu, se fosse tu, já converteria para 0,08 metros. A sua velocidade angular, o seu período e a sua velocidade linear são, respectivamente, ele quer saber a velocidade angular, ele quer saber o período e quer saber a velocidade linear desse sujeito. Bom, primeiro, velocidade angular, eu tanto posso calcular por 2π sobre o período, ou 2π vezes a frequência, já que período e frequência um são inverso do outro. Se tu for pensar, né, é o tamanho de uma volta em radiano, 2π radiano, dividido pelo tempo de uma volta. Então, bem honesta a equação. 2π vezes 15, que é a frequência. Assim, a velocidade angular dá 30π radianos por segundo. Quando ele pede o período, é só lembrar que o período é o inverso da frequência. Como a frequência é 15 Hz, 1 sobre 15. Ele quer que eu divida? Não, menos mal. 1/15 é o período. E para finalizar, ele pediu a velocidade linear. Eu poderia lembrar que a velocidade linear é a angular multiplicada pelo raio. Ficaria legal, já que eu já tenho a angular, né? Ou então lembrar que a velocidade linear é 2πr sobre o período ou vezes a frequência.
Velocidade ficaria 2π, o raio da curva. Ele pediu em... Ah, ó, que perigo. Está em centímetros por segundo, então eu vou usar em centímetro mesmo. Ui. 8 vezes frequência 15. V igual 2 vezes 8, 16. 16 vezes 15. 15 vezes 15 é 225. Mais 15, 240. Então deu 240 pi centímetros por segundo. Ou 2,4 pi metros por segundo. Ah, o pi dele saiu com um pezinho, né? Então vamos ver. 30 pi radianos por segundo. 1/15 de segundo. E 240 pi centímetros por segundo. Letra C. Aquele pezinho que apareceu ali era o pi dele, teoricamente, né? Certo? Fiquem à vontade, quem dá mais? Aê! Mais uma ali. 7,6. Página 8 da lista 8, questão 7,6. É verdade, página 10. Fala o seguinte: um motor de Carnot cujo reservatório a baixa temperatura está a 7 graus apresenta rendimento de 30%. A variação da temperatura em Kelvin da fonte quente, a fim de aumentar o seu rendimento para 50%, será de... Legal. O motor de Carnot tem rendimento que pode ser calculado por 1 menos TF sobre TQ. TF, temperatura da fonte fria, TQ, temperatura da fonte quente. Inicialmente era 30% do rendimento, que é 0,3, é 30 sobre 100. 1 menos. A temperatura da fonte fria é 7 graus, mas 7 não me serve. Soma 273, 280 Kelvin. Só em Kelvin me interessa a brincadeira. E assim eu posso calcular qual é a temperatura da fonte quente originalmente. Menos passar para cá mais, 280 sobre TQ, é igual a 1 menos 0,3. 280 sobre TQ é igual a 0,7. 280 sobre 0,7 é a temperatura da fonte quente. Assim eu descobri que a temperatura da fonte quente originalmente era 2.800 dividido para 7, 400 Kelvin. Eu não vou passar para graus Celsius porque a variação de temperatura é a mesma, medida em Kelvin ou em Celsius. Só que aí ele quer que essa máquina passe a ter um rendimento de 50%. Então vamos lá, vamos colocar no lugar do rendimento 0,5, que é 50%. 1 menos TF sobre TQ. O TF não mudou, o TF continua 280. Vamos achar a nova temperatura da fonte quente. 280 sobre TQ é igual a 1 menos 0,5. 280 sobre 0,5 é igual a TQ. Dividir por 0,5 é mesmo que multiplicar por 2. 560 Kelvin. Essa é a nova temperatura da fonte quente. Só que a pergunta dele era a variação de temperatura. Variação de temperatura, temperatura final menos temperatura original. A nova temperatura é 560, a temperatura original era 400, o que resulta em 160 Kelvin de variação. Letra C. Em Celsius também seria o mesmo valor, né? Muitíssimo obrigado, ótima medida. Daqui a pouco a gente continua, meus queridos, daqui a pouco a gente faz mais umas.